Então, eu queria falar um pouquinho sobre a sua campanha para prefeita. E aí, sim, historicamente, os partidos de esquerda, eles são muito mais organizados do que os de direita no Brasil. Por mais que eu discorde frontalmente da visão de mundo deles, é um fato que a gente precisa reconhecer, assim. A senhora acha que a sua campanha teve um pouco disso, faltou um pouco de organização da direita aqui em Pernambuco para poder alavancar mais a sua candidatura? Que no final deu PT e PSB, né? Assim, foi tão frustrante quanto, pelo menos para mim, foi tão frustrante quanto tá se desenhando para ser a eleição presidencial no final do ano. A senhora acha que teve um pouco disso, que faltou um pouco mais de organização da direita aqui em Pernambuco? Na verdade, Vitor, a oposição ela precisou e deveria ter melhorado a estratégia em 2020. Né? A gente tinha dois grandes candidatos de oposição, né, que poderia ter havido uma união. A gente tentou essa união, viu? Não foi falta de tentativa, não. Mas as pesquisas apontavam que o eleitorado buscava um nome novo, né? Um nome que tivesse uma história diferente. As pessoas estavam cansadas dos mesmos candidatos. Então, as pesquisas para a gente, elas vinham apontando de forma muito favorável para a nossa candidatura. Né? Eu era uma outsider, foi minha primeira eleição, né? Uma funcionária pública de carreira, com histórico de combate à corrupção, com histórico de servir a população acima de tudo, né? Durante tantos anos, com dedicação, com um projeto. Né? A gente não estava ali só com a nossa história do funcionalismo. A gente apresentou um projeto inovador para Recife, um projeto que não era consenso na oposição. Por isso que eu digo que a gente manteve a nossa candidatura, porque a gente tinha um projeto diferente, um projeto de enxugar a máquina pública, de reduzir secretarias, de reduzir cargos comissionados em 30%, um projeto de trazer inovação tecnológica. A gente dialogava com a questão das cidades inteligentes, né? A gente tinha muita coisa pioneira, né, vanguardista para trazer para Recife. E o que acontece é que não houve um consenso. Né? O outro candidato de oposição quis manter a candidatura, mesmo já sendo um candidato que já vinha de muitas outras eleições. Né? As pesquisas apontavam de forma muito mais favorável para a nossa campanha, até pela questão da novidade, mesmo pelo apelo feminino. Né? Se apresentava em pesquisa uma vontade muito grande do eleitorado votar em uma mulher. Né? E quando eu falo em mulher, gente, não é aquela questão rasa de mulher vota em mulher. Isso é muito raso. A gente nem entra nesse mérito. A questão é o olhar que normalmente as mulheres na política têm, que é um olhar diferente. É o olhar materno, é o olhar do cuidado, é o olhar do carinho, é o olhar de sensibilidade. Né? Tem pesquisas dizendo que as pessoas acreditam que as mulheres na política se corrompem menos que os homens, historicamente falando. Tem dados estatísticos para isso. Então, foi bem interessante. A gente viu uma perspectiva muito boa de crescimento, só que a gente enfrentou uma máquina que domina o Estado há muitos anos. Né? E você brigar contra a máquina, gente, é muito difícil. Né? Você tem uma máquina, né, que tem uma força financeira gigantesca. A gente vê pela diferença do fundo eleitoral, né, da campanha que ganhou para a nossa campanha. Né? A nossa campanha, como eu sempre disse, é uma campanha lisa, porém uma campanha limpa, com poucos recursos, com muito voluntariado. Eu era a única candidata vista na rua adesivando o carro, porque eu não tinha quem fizesse isso para mim, não. E eu tinha que ir para incentivar os voluntários a irem, porque eles iam pela minha presença. Né? Então, a gente fez uma campanha de voluntariado, uma campanha de doação, uma campanha de material contado. Mas a gente conseguiu fazer uma campanha bonita, uma campanha limpa para sair de cabeça erguida. Mas realmente houve uma falha na estratégia, deveria ter havido uma união, e a gente tentou isso e não conseguiu. Né? Então a gente fez a nossa parte, né? E eu considero que a gente saiu vitoriosa da eleição. De que forma? Eu fui candidata pela primeira vez na vida, totalmente inexperiente em campanha. Eu aprendi a fazer campanha ali, e campanha de majoritário não é fácil. E a gente conseguiu 113 mil votos, sem dar um milheiro de tijolo para ninguém, sem dar uma cesta básica para ninguém. A gente conseguiu convencer 113 mil pessoas a votarem na gente pelos nossos projetos. Aonde eu passava, eu dizia: sua vida vai melhorar em 4 anos. No final de mandato de 4 anos, me cobre que sua vida vai estar melhor. Eu tenho certeza disso. A sua vida, do seu filho, da sua família. Era um projeto para a cidade, um projeto que faria a cidade crescer e muito. E passando esse tempo, assim, olhando para trás, a senhora acha que essa aproximação com o Bolsonaro na reta final foi positiva ou negativa, olhando de hoje, assim? Veja, a visão que eu tenho é que os governantes têm que dialogar com o presidente. Né? A gente não pode governar para um candidato, né, ou para uma bandeira. Quem fosse se tornar prefeito do Recife teria que ter diálogo com o presidente. Né? E é por causa dessas picuinhas ideológicas que hoje acontece o que acontece aqui em Pernambuco.
né, a gente vê que às vezes falta esse diálogo, e quem é que sai prejudicado nessa queda de braço ideológica? É a população, que não recebe, né? As verbas ficam truncadas, são mais difíceis de chegar aqui, e isso não deveria acontecer, porque acima da ideologia tem que estar o bem-estar da população do Recife, da população de Jaboatão, da população de Pernambuco.